Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade aqui, então, ao nosso conteúdo, ok? Olha só, observem que depois da aula de ontem, a gente começou a entender sobre a metodologia, né, do SENAC. Por que que é importante que vocês entendam isso? Porque é assim que o curso vai acontecer, certo? E é a partir desses pontos que a gente vai começar a desenvolver os conhecimentos que tem dentro do plano de curso de vocês, beleza? Observe o seguinte, que aqui nós vamos tratar sobre a situação de aprendizagem. Essa situação, ela é dada a cada unidade curricular, beleza? Então observem aqui, você foi contratado como auxiliar de gerente de uma fábrica de salgados que está com dificuldade em boas práticas de fabricação, está com dificuldade na mise en place e controle de estoque. Bom, enfim, aqui a gente vai tratar justamente sobre esses pontos, certo? Então, essa unidade curricular, a gente vai focar na mise en place, a gente vai focar no plano de ataque, tá? A gente vai focar nessas operações, beleza? Para isso, essa situação vai trazer para vocês alguns desafios. Esses desafios, eles vão desencadear justamente nos trabalhos que vocês irão executar via EAD, ok? Então observem agora que nós vamos tratar literalmente sobre o que é o plano de ataque, tá ok? Para que a gente possa saber elaborar um plano de ataque, como utilizar o plano de ataque, beleza? Então observem aqui agora como vai ser o próximo slide. Plano de ataque, o que é e como fazer. Bom, então da agora para frente nós vamos entender o que é um plano de ataque, como fazer, para que ele serve, tá? E como utilizar, beleza? Observe que para qualquer produção, para qualquer tipo de trabalho, tá? Para qualquer tipo de execução dentro de um restaurante, dentro de uma fábrica de salgados, certo? Dentro do ambiente onde eu vou produzir algum tipo de alimento, é importante que eu tenha aí, né, justamente o meu plano de ataque e que eu saiba utilizar o meu pré-preparo, ok? Observe aqui então quais são os primeiros passos que a gente precisa para fazer um bom pré-preparo. Lembre que aqui são os primeiros passos. Então é separar os equipamentos e utensílios, organizar os ingredientes, certo? Lavar, higienizar, cortar, pré-preparar, medir os ingredientes. Isso faz parte da ficha técnica que nós vamos falar um pouco mais lá na frente, beleza? Preparar equipamentos e utensílios, ou seja, pré-aquecer o forno, né? Quem nunca aqui já errou porque foi fazer um bolo, alguma coisa, esqueceu de pré-aquecer o forno, colocou o bolo direto lá, ligou o forno e depois deu errado a cocção, né? Ficou meio cru dentro do bolo, certo? Então isso acontece, tá? Determinar quanto tempo leva o preparo de cada estágio. Isso aqui é importante. Por exemplo, vou fazer uma salada. Quanto tempo eu vou levar para picar os vegetais que vai nessa salada? Ou branquear esses vegetais, ou fazer uma cocção antecipada. Consegue entender isso? Isso é importante para que a gente possa ter um bom pré-preparo, ok? Então lá, no plano de ataque, lembra que o plano de ataque ele é macro, é uma coisa maior, tá? Então no plano de ataque é importante que a gente consiga entender, né, a dimensão de cada etapa, tá? Então, por exemplo, quanto tempo vai levar para eu poder fazer um risoto? Eu vou ter que fazer aí um caldo de vegetal para poder fazer esse risoto. Eu vou ter que refogar o arroz com antecedência. Para quantas pessoas que é isso? Então isso é o planejamento, tá? O plano de ataque ele é um planejamento. É importante que vocês consigam entender isso e que vocês consigam utilizar isso diante, tá, do que vocês irão fazer. Observe que no trabalho de a gente tem muitas coisas que são versáteis, principalmente no curso de salgadeiro. Você tem uma massa onde você consegue utilizar ela para fazer várias outras coisas, certo? Por exemplo, com a massa básica de coxinha, eu consigo fazer um enroladinho de salsicha, eu consigo fazer um risole, eu consigo fazer vários outros tipos de salgado boliviano, uma bolinha de queijo, né, uma maravilha de queijo, por aí vai. Então eu consigo fazer várias outras coisas com a mesma massa. E isso é importante ter isso em mente, tá? Por exemplo, no meu plano de ataque hoje eu vou preparar só salgados fritos. Então eu vou fazer uma quantidade X de massa. Depois com essa massa eu vou começar a elaborar, certo? Os meus salgados. Vou fazer só enroladinho de salsicha, então eu vou reduzir, fazer menos massa, porque essa massa vai servir só para o enroladinho de salsicha, certo? Então observe o seguinte, aqui a gente tem lista de ingredientes e suas quantidades. Isso precisa estar descrito, precisa estar documentado. A gente chama isso de ficha técnica, tá? Lista de equipamentos e utensílios necessários. A gente chama isso de checklist, beleza?
Modo de preparo das produções a serem realizadas. Checklist operacional. É importante, tá? Isso também pode estar contido dentro da ficha técnica, beleza? Lista de divisão de tarefas. Divisão por praças, certo? Quem vai fazer a cocção da salsicha, dar uma escaldada nela antes de fazer o enroladinho? Quem vai fazer a massa? Quem vai fazer algum tipo de molho? Quem vai fazer algum tipo de recheio? Isso tem que estar descrito por praça. Cada pessoa vai fazer a sua tarefa, para que isso não vire uma bagunça depois, certo? Ou você passe isso na frente ou vice-versa. Né? Lembrando que por salgado é tranquilo, eu posso fazer uma massa e guardar essa massa e utilizar ela lá na frente. Então, eu posso fazer uma mesma massa, um pré-preparo bem feito, certo? Programa de horário de início, intervalo e fim das atividades. Isso aqui é padrão, né? A gente sempre faz isso em todos os locais. É importante a gente ter essa visão, é importante a gente seguir o nosso ritmo de trabalho, é o ritmo da empresa que você for trabalhar. Né? Uma vez eu estava dando um curso de salgadeiro e a pessoa pegou uma festa para fazer, né? Uma encomenda lá de 300 salgados. Só que ela começou a fazer esse salgado no dia da festa. E aí ela me ligou preocupada que não ia dar conta de entregar. Bom, qual é a solução nesse momento aí? O que a gente deve fazer, né? Bom, ou a gente vai comprar o salgado para inteirar o que faltou, certo? Para poder não deixar o cliente na mão, ou a gente se programa, faz um plano de ataque bem feito e começa com antecedência e vai congelando, gente. Né? Salgado a gente sabe que é um tipo de alimento que pode ser congelado, que dá super certo, não é isso? Então observem aqui como é que é a estrutura, certo, do mise en place, tá? Então, ó, mise en place significa organizar, né? Colocar a mesa, colocar no lugar, certo? Deixar tudo no seu devido ponto. Então, esse é o termo que a gente usa dentro da gastronomia. Então, se eu tenho aqui, ó, mise en place e ficha técnica, certo? Eu tenho o checklist de utensílios e eu tenho a divisão por praça, tá? Se vocês observarem aqui, ó, o checklist de utensílios, tá vendo aqui, ó? Então, beleza. Plano de ataque, né? Isso depende desses três fatores. Se isso aqui estiver muito bem feito, o nosso plano de ataque vai resultar num sucesso na execução do seu cardápio. Então você vai conseguir executar dentro do prazo, né? Quando a gente vai numa lanchonete pedir um salgado, o que a gente espera? A gente espera que o salgado seja entregue pelo menos em 2 minutos. Esse é o tempo, tá? Se você pede um pastel, 5 minutos, que é o tempo de fritar e entregar, beleza? Não pode demorar, não é igual num restaurante que leva em torno de 25 a 30 minutos para fazer um prato à la carte, certo? Então aqui é a la minuta, o que a gente chama de coisa rápida. Tem que ser entregado na hora, tá? Então, lá, somente após ter feito essa etapa, pode-se iniciar o preparo de fato. Lógico, né? Como é que eu vou fazer um salgado se eu ainda não elaborei a massa? Ou não elaborei o recheio? Ou vice-versa, fiz só a massa e esqueci de fazer o recheio. Então, não vai dar certo, né? Observem aqui, né, que a gente tem a mise en place de um prato clássico, certo? Aqui seria o nosso bife bourguignon. Bem famoso, tá? Um prato bem gostoso, né? Sensacional aí que a gente consegue atribuir sabores, atribuir um monte de nuances no prato, só utilizando vinho, né, uma redução de um demi-glace que a gente chama, certo? Que é um fundo de carne, tá? E os ingredientes clássicos que são cebola, echalote, né, que a gente chama essa daqui. A gente tem bacon, que é o clássico, aí a gente tem cenoura para dar um dulçor junto com a cebola e os cogumelos aqui, beleza? E os aromáticos, que são justamente aqui as folhinhas aqui, ó, tomilho e a salsa, tá? Então, aqui a gente consegue ver justamente uma mise en place de alguns restaurantes. Então, olha só como está bem claro aqui que essa mise en place é a mise en place para executar algum tipo de risoto, alguns pratos, né? Aqui também a gente tem a mise en place de finalização, certo? E aqui a gente tem as praças, que eu sei, tudo dividido por área, como a gente falou no outro slide lá na frente, né? Ah, consigo fazer isso na minha casa? Lógico que não. Isso aqui é um restaurante, né, gente? Eu consigo fazer isso na minha casa como? Eu consigo fazer a massa, para fazer o recheio, para dentro do meu plano de ataque e depois prever em quanto tempo eu consigo começar a fazer o salgado. Quanto tempo leva para eu fazer cada salgado, entendeu? Esse é o raciocínio do plano de ataque, tá? Então observem aqui que a gente tem
os componentes do plano de ataque. Então eu tenho lista de ingredientes, eu tenho um fluxograma descrito, eu posso colocar isso, deixar isso descrito, tá? Eu tenho aqui conferir, posicionar, pesar, medir, isso seria a primeira etapa da mise en place, certo? Então como é que eu vou fazer isso? A primeira etapa é essa aqui, ó, medir, separar, pesar, depois a gente vai limpar, vai higienizar, né? Posso fazer da seguinte forma também, higienizar tudo para depois começar, lógico, isso é o que eu estou falando, em que a gente tem que trabalhar de forma lógica dentro da cozinha. O primeiro passo é higienizar tudo, certo? Senão eu vou contaminar os equipamentos e os utensílios, certo? Então essa não é a ideia, a gente tem que sempre tentar fazer isso de forma mais lógica possível, tá? Então, observem aqui ó, que nós temos uma mise en place para fazer um charuto de folha de uva, certo? Que seria aí uma comida libanesa, árabe, beleza? Mas é a mise en place que importa para a gente entender, certo? Dentro da gastronomia a gente chama de MAP também, tá bem aqui, ó, mise en place pode ser reduzido para o termo MAP, tá? Que é um termo francês, ok? Então observem aqui como é que é a ordem cronológica das coisas, tá? É importante a gente ter isso, vai trazer um tipo de contaminação, contaminação cruzada, né? Vai acabar atropelando aí a ordem das coisas e vai dificultar o nosso trabalho. Algo que deveria ser rápido e fácil acaba se tornando complicado e difícil. E a gente tem erros muito bobos por conta disso, ok? E a terceira etapa do plano de ataque é descrever a finalização, certo? Como vocês irão trabalhar, tá? Como é que eu vou finalizar isso? Ah, é um salgado assado? Eu vou requentar ele, eu vou pré-assar ele, congelar para finalizar ele, isso no forno combinado, no forno turbo. Hoje a gente tem essa tecnologia no mercado, não é isso? Ou vou fazer isso no micro-ondas, que a gente sabe que não é o melhor resultado, porque a massa, né, o glúten, por exemplo, dentro de uma massa que contém farinha de trigo no micro-ondas, vai ficar elástico, não vai ficar legal, certo? Vai ficar com uma textura ruim na boca. Então é importante a gente ter essa ciência para que quando a gente for utilizar, a gente tenha um melhor resultado para o nosso cliente, tá? Olha só, aqui a gente tem alguns tipos de mise en place, certo? De map. Dentro do plano de ataque é possível desenhar um croquis para que eu possa entender como é que vai ficar o meu salgado, o meu prato, a minha apresentação. Sim, é possível apresentar o meu salgado de forma mais elegante? Sim, é possível, né? Quando a gente trabalha em buffet, quando a gente trabalha em eventos, quando a gente faz algum tipo de festa que tem salgados, a gente costuma apresentar isso de outra forma, né? Não pensa muito nesse salgado de rua. Pensa em algo mais elegante, né? Dentro de uma taça, servido dentro de uma bandeja de prata, né? Ou dentro de uma piscina de molho bem feito, mais denso, para que o seu salgado fique aí por cima, tipo uma taça de camarão, né? Que é uma coisa mais antiga, mas ainda fazem por aí, certo? Mas eu posso trabalhar isso de várias apresentações, tá? Legal, beleza? E qual é a sua utilidade, né? O que deve conter? Como se faz o plano de ataque? Então, vamos lá. É preciso ter a mise en place, pré-preparo, certo? É preciso ter descrito todos os passos, tá? É preciso entender a ordem cronológica. Isso é o plano de ataque, tá? Qual que é a sua utilidade? A sua utilidade é facilitar o trabalho, padronizar o trabalho, beleza? Isso é muito bom dentro de uma cozinha quando você tem um plano de ataque bem feito, certo? Quando você tem pelo menos uma ficha técnica, tá? Quando você tem isso, facilita muito o trabalho, tá? Imagina que você está trabalhando num local e tem uma pessoa que sempre faz a massa de coxinha, né? E aí essa pessoa adoece, não vai mais, ou sai, troca de emprego, e você não aprendeu a fazer aquela massa de coxinha. Olha a situação, né? Cadê a ficha técnica? Se tivesse uma ficha técnica, vocês poderiam ler essa ficha técnica, ler os ingredientes, ler o modo de preparo, ver quanto tempo que leva e executá-la. Ou seja, para facilitar um treinamento, um plano de ataque, ele é muito fácil, tá? Muito bom de utilizar. Gente, observem aqui que a gente tem um exemplo de cardápio, beleza? Então, vamos lá. Como é que eu iria executar esse cardápio? Tá aqui, ó. Plano de ataque seria isso daqui, esses passos. Beleza? Ó. Viu? Com isso aqui eu consigo executar esse cardápio dentro do meu tempo. Tá? Olha só, montagem da praça. Tá? Vou tirar a imagem aqui para vocês verem. Ó. Então eu tenho a picanha, eu tenho a farofa. Lembrando que isso aqui tudo já está pronto. Isso aqui é como vai funcionar. Tá? Ah, beleza.
Vou fazer aí uma festa e eu preciso de 5 tipos de salgado. Gente, então tem que estar tudo assim. É isso a montagem da praça. Eu tenho um salgado que é frito, eu tenho um salgado que é assado, eu tenho um salgado que vai estar resfriado, eu tenho um salgado que vai estar congelado. Beleza? Isso tem que estar fácil, entendido e claro na mente de quem for executar. Porque senão isso vai virar uma bagunça. Tá? Olha só, a gente tem aqui um prato à la minuta, certo? Ou à la minute, tá? Então a gente tem aqui, ó, picanha com copa-lombo, linguiça e batata. A imagem aqui é ilustrativa. Então eu tenho uma carninha aqui que foi deglaçada, que foi assada também, tá? Tem aqui as batatas que foram assadas. É lógico que isso aqui foi feito separadamente, cada um tem um tempo de cocção, certo? Isso aqui a gente chama de empratar, tá? Então o empratamento deu esse visual aqui no prato, beleza? Lógico que a técnica de cocção fez toda a diferença também. Se a pessoa não tivesse feito uma cocção correta, né, cozinhado a batata de forma correta, assada, gratinado, para ela ficar assim bonitinha, corada, não tinha dado esse efeito no prato, tá? Então é isso. E observem que aqui é um prato grande, então ele é um prato para várias pessoas, não é um empratamento individual, tá bom?